Conversa fiada matou carambola. Fala, galera! Está começando mais um CFMC, Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do grupo Cultura Pop Arrigou. Hoje um programa um pouco diferente, né? O Marcos nem está aqui, né? Porque a gente vai fazer nossa primeira entrevista no programa. É a primeira vez, a gente já teve outros convidados, mas é a primeira vez que a gente faz uma entrevista, e dessa vez uma entrevista literária, né? Lançando o seu primeiro livro, né, chamado Macaco da Noite, o autor Marcelo Tinoco. Palmas! Olá! Então, Marcelo Tinoco, vamos falar aí do seu primeiro livro, que vai ser lançado em breve, aí através da Amazon, né? O livro se chama Macaco da Noite. O que você pode nos contar sobre Macaco da Noite, Marcelo? Qual a trama desta obra? Primeiramente, é uma honra estar aqui nesse podcast, né? Esse podcast conceituado. Sim, esse podcast tão renomado, né? Um dos maiores podcasts da podosfera brasileira aí, né? Muito ouvido, né? Muitos fãs. Bom, o Macaco da Noite é digamos que é um noir trash. É um livro que tem todos os elementos que eu gosto, eu coloquei ali. Acho que talvez tenha ficado quase uma coisa como o Jim Wynorski fez no filme Império Perdido. Sim, ele colocou ali tudo que ele gosta, né? Então foi mais ou menos o que eu... Ele achou que nunca mais ia dirigir um filme na vida. Botou tudo em um filme só. Então, foi mais ou menos o que eu fiz com o Macaco da Noite, sendo que eu pretendo escrever outros livros, né? Na verdade, estou até preparando aí o segundo. Bom, mas o Macaco da Noite é um livro que tem esses elementos que eu gosto. Ali coloquei um pouco de filme noir, o protagonista é um detetive, então ele está investigando um caso ali, né, um duplo assassinato. O detetive Carlos Valente. Isso. Eu gosto muito desses nomes também, né? No sobrenome já está falando sobre o personagem, né? Eu já estou apresentando o personagem. Né? Então, ele vai começar investigando esse caso de duplo assassinato. E esse caso vai ter, né, desdobramentos incríveis, bem no meu estilo. Vão levar Carlos Valente a se deparar aí com situações nunca imaginadas pelo leitor no começo do livro. E aí, claro, tem vários elementos ali que eu gosto, como eu disse, né? Além do noir, tem elementos do trash, coisa assim. Não vou adiantar muito aí, né? Para não estragar surpresa. Mas o leitor pode imaginar, porque com certeza eu tenho muita influência ali, né? De filmes trash, gosto muito. As animações do Adult Swim e por aí vai. Tem também um pouquinho de Tokusatsu, né, também. Enfim, é isso. Tem todas as coisas que eu gosto ali, né, num livro, numa aventura rápida, sem muita enrolação, assim, do jeito que eu gosto. Já que a gente está falando aí de influências, né?
cinema é uma forte influência, né, claro. Existe algum nome aí que tenha, né, diretor, que tenha sido essencial durante essa concepção do livro? Poxa, acho que a influência mais flagrante provavelmente é o Robert Rodrigues, né? Que, poxa, é um diretor que eu gosto muito, poxa, desde ali da adolescência, né? Contato ali com os filmes, poxa, Balada do Pistoleiro, aí depois Um Drink no Inferno, Prova Final. Então, com certeza tem muita influência ali, porque assim, dos filmes antigos dele eu gosto muito do estilo. Então, tem ali, né? Algumas reviravoltas, Garotas Fortes e Sensuais, e outras coisitas mais que novamente não vou adiantar. Mas, sim, né? Um diretor que também e tem outras coisitas, acho que ali também pode encontrar um pouco do Souzo Errara, roteirista ali de Tokusatsu, né? Como já assim, então tem determinado personagem ali que acho que tem muito ali da influência, que é um tipo de personagem que você encontra em muitos episódios de Tokusatsu que ele escreveu, coisa e tal. Poxa, acho que em grau menor também, talvez assim no quesito de mulheres fortes também, né? Poderosas, acho que rola um pouco de Paul W.S. Anderson também. Apesar de ter aí áreas aí de Noir, entre tantas outras referências, também é um livro que tem um tempero brasileiro, né? Como é isso, né? Na ambientação, né? Você optou por, né, ambientar os cenários, né, bem brasileiros e muitos personagens também bem característicos, né, principalmente do subúrbio, né, do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa inédita para mim, porque eu cresci lendo quadrinhos americanos e assistindo Tokusatsu. Desde garoto eu escrevia, né, historinha em quadrinho, e geralmente era Tokusatsu, quadrinho americano. Então, influência de quadrinho americano, influência de Tokusatsu. Meus personagens tinham, né, nomes americanos ou nomes japoneses. Quando eu peguei, né, tive essa decisão de escrever o livro, né, que o livro surgiu mais ou menos assim, que você me falou desse lance da Amazon, né, que poderia publicar o livro, então você fala, por que você não escreve um livro, né? Então eu comecei a pensar no que escrever. Aí inicialmente eu pensei em voltar aquelas coisas que eu fazia antigamente, mas obviamente agora eu estou em outra fase, né? Então eu comecei a ver que não tinha mais aquela coisa, né, de escrever com personagens de outro país ou de fazer essas coisas que tem tanto aí, né? Anime com história de elfo, essas coisas. Comum, assim, até lembro de algumas coisas ali na Amazon, né, nessa parte assim, de fantasia e tal. E assim, não é nenhuma crítica aos autores, não, porque eu até não, nada contra. Se a pessoa cresce com essa influência, lendo, né, com influência de anime, lendo coisas de fantasia, então assim, eu vejo que é muito comum as pessoas ou ambientarem em outros lugares, usarem nomes de personagens mais estrangeiros, ou às vezes até ambienta no Brasil, mas até a escolha de nome é meio estrangeira, né? Aí realmente é mais comum. Então, hoje eu tenho outras referências, né?
Pô, desde sempre assisti muitos filmes, seriados. Hoje em dia também tenho um contato maior com o cinema brasileiro. Então, eu peguei um título que me persegue desde os meus tempos de garoto, esse título, Macaco da Noite. Eu criei quando era garoto. Eu não me lembro direito da história naquela época. Eu me lembro que era uma coisa de detetive mesmo. A gente brincava assim de fazer filme, mas são sempre títulos. Mas esse a trama eu não me lembro. Você escrevia roteiros pra gente brincar de filme. Então eu resolvi pegar esse título de novo e criar uma história em cima. E decidi usar nomes brasileiros, né? Resolvi eu não vejo muita graça assim em fazer como inventar, botar em Nova York, em coisa assim. Tóquio. Então eu resolvi ambientar no Brasil. Nem teve lá. Exatamente, né? Só vi em filmes. Então eu resolvi botar no Brasil, criar uma cidade fictícia que me deixa mais livre, né? Não tem essa de ambientar no Rio de Janeiro ou São Paulo. Comecei a botar os personagens, né? Botar um pouco aí na realidade brasileira. E principalmente brincar com nomes, né? Como já citado, Carlos Valente, tem outros no livro também. Enfim, foi uma coisa assim que eu fiz pela primeira vez também. Muita coisa assim que fazendo pela primeira vez. Nossa, assim, também escrever assim com personagens normais, né? Pelo menos alguns. Na medida do possível, né? O protagonista não é um super-herói, não tem poderes. Aí foi bem interessante. Foi assim, uma experiência diferente para mim mesmo, assim, ver assim que usar assim umas referências que eu não tinha quando era mais garoto ali, e estou usando agora. Principalmente essa coisa de resolver fazer no Brasil, na Brasil, acho que vem muito assim agora, assim, que pelo menos deve ter uns 5 anos, foi assim que eu comecei a enfiar a cara no cinema brasileiro. Que realmente, assim, na nossa infância e adolescente, como a maior parte dos brasileiros, né, já tem contato assim, com o cinema nacional. Aí é muito engraçado, como eu não via novela, né, via filme seriado, quando eu era garoto, era mais fácil criar personagens, brincar com personagens com nomes dos estadunidenses, nomes japoneses. Já tá acostumado, sabe? Jamais iria criar um personagem com nomes aqui do Brasil. Então é legal ver assim como é que isso mudou. Houve algum momento, né, que você se sentiu assim, especialmente desafiado com a trama, os personagens? Poxa, acho que todo tempo. Fazer historinha de super-herói, coitado, né? Agora eu peguei ali umas referências novas, então tem um detetive, tem uns tipos de personagens ali que há 20, talvez até há 10 anos atrás eu não imaginaria estar colocando numa história. Inclusive alguns eu acho que foi o momento certo mesmo, que se eu tivesse escrito em outro tempo eu jamais seria como foi agora. Bom, com o sucesso de Macaco da Noite,
A gente tá sendo Espero. agora, mas tá tudo certo já. Você tem planos para continuações ou outras histórias nesse mesmo universo? O Mark Verso. O Mark Verso vem aí. Pô, isso tá muito na moda aí, né? Pô, tudo coisa que tem agora tem um universo, alguma coisa. Ah, eu não sei. Lancei o livro aí. Acho que tem vários personagens ali legais que eu gosto. Se algum dia eu resolver voltar a eles com alguma coisa diferente, eu volto. Sem, assim, essa ideia de ter que escrever sempre com eles ou criar um universo. Mas eu não descarto, até porque ali esse lance aí da Amazon, é um lance muito legal, né? Você escreve o livro, coloca ali, não tem coisa de tudo, então você escreve o que você quiser, né? É bem mais fácil, assim, é mais fácil, né? Sim. Passar daquela coisa de mandar o original para editor, achar uma editora que combine, né, com o seu, e aí tentar a sorte, né? A grande parte não recebe também original, é difícil, né, de autores novos e tal. Com certeza facilitou. Bom, e aí você tinha falado. Mas continuando, eu gostaria de fazer uma coisa. Poxa, é uma ideia charmosa, né? Você tá lançando o seu livro, que eu mesmo já pensei em outros tempos em fazer um blog, né? Escrito assim, mas nunca fiz porque tem aquele charme. E aí essa ideia do livro da Amazon, quando você me falou, eu achei muito famosa, assim, pô, você escrever, aí lançar lá o seu livrinho, aí escrevi na hora. E gostei muito da experiência, não descarto escrever outros e com certeza eu acho que eu posso voltar a esses personagens, com certeza. Bom, e aí você já tinha falado, nós estávamos preparando já o seu segundo livro. Aí sem, né, adiantar, né, muitas coisas e tal, mas o que você pode contar sobre isso? Novamente, um livro com experiências em gêneros que eu assisti. Quero brincar um pouco com eles. E eu posso adiantar que dessa vez eu vou brincar com o gênero slasher, né? Que eu acho um gênero muito divertido. Vou misturar outros elementos que eu gosto. E basicamente o segundo livro vai ser isso. Vai ser dedicado a esse gênero. Bom, era essas perguntas que eu tinha. Aí tem alguma coisa mais que você quer contar? Eu gostei muito de escrever esse livro. Espero que quem for ler goste também. E minha intenção foi essa: escrever uma aventura, algo assim do tipo que eu gosto, com personagens que eu gosto, elementos que eu gosto. É o que eu espero fazer nos próximos livros. Enfim, dando asas à imaginação, posso, com esse lance aí da Amazon, posso finalmente compartilhar algumas coisas da minha imaginação com quem estiver disposto a ler aí. Então, agradeço a participação do autor Marcelo Tinoco, lançando seu primeiro livro, Macaco da Noite. E Macaco da Noite já está disponível na Amazon, né, nas versões e-book e livro físico. Bom, agora a gente vai escutar o prólogo do Macaco da Noite, né, cena de abertura do livro. E em seguida, para vocês terem um gostinho aí mais da história, o trailer do romance.
Versão brasileira. Tulipa. Renato estava sentado em uma cadeira velha de madeira, seus braços fortemente amarrados atrás das costas. A corda áspera lacerava sua pele. Ele sentia a dor pulsando em suas articulações e mantinha a cabeça baixa, evitando encarar os 3 homens à sua frente. O ar dentro do armazém de bebidas era pesado, carregado com um cheiro azedo de álcool derramado e um toque de poeira antiga, que fazia com que tudo parecesse ainda mais sufocante. O primeiro homem, um gigante de músculos esculpidos e pele tatuada, cruzou os braços sobre o peito largo. A camisa justa esticada sobre o bíceps que pareciam capazes de esmagar pedras. Seus olhos frios varriam Renato de cima a baixo com uma mistura de desdém e curiosidade, como se estivesse avaliando quanto tempo ele aguentaria. Ao lado do colosso, 2 homens mais baixos completavam o trio. Um deles era magro, quase esquelético, com um rosto fino que lembrava uma raposa, seus olhos brilhando com uma malícia inquietante. Ele estava impaciente, balançando de um pé para o outro, os dedos longos e ágeis ritmando uma batida frenética na perna da calça. O terceiro homem, um gordinho, parecia uma figura deslocada na cena. Sua barriga protuberante empurrava os botões da camisa. Ele respirava com dificuldade, soltando chiados desagradáveis a cada inspiração. Apesar disso, havia uma astúcia em seus olhos pequenos, que sugeria que subestimá-lo seria um erro fatal. Do lado de fora, a penumbra da madrugada envolvia tudo, tingindo o céu com uma paleta de azuis profundos e violetas, lançando sombras densas através das janelas imundas do armazém. Um veículo preto estava estacionado ali perto, com seus vidros escuros que pareciam prontos para engolir qualquer esperança de fuga. O motor ainda estava quente, o que indicava que a chegada dos 4 homens não havia sido há muito tempo. Enquanto os minutos passavam, o silêncio do armazém era interrompido apenas pelo gotejar intermitente de uma torneira quebrada. Renato não conseguia disfarçar o medo que o consumia. Seus olhos vagavam pelo ambiente, fixando-se em cada sombra que dançava nas paredes mofadas, seu coração batendo descontroladamente como se quisesse escapar do peito. Ele respirava de forma irregular, tentando sem sucesso acalmar-se, porém, cada som parecia amplificado em sua mente ansiosa. O desespero crescia dentro dele, com a certeza do que os 3 homens fariam em seguida. Cada detalhe do ambiente se gravava em sua mente, não como uma preparação instintiva para uma fuga, mas como um registro insuportável de seus momentos finais. Gente, vamos conversar, esse cara é maluco. Disse Renato, com a voz trêmula e gaguejando. Eu acho que ele já tá chegando pra trocar uma ideia contigo. Respondeu Paulão, o grandalhão. Eita, playboy, pisou na bola, hein? Disse Oswaldinho, o magricela, com um sorriso de canto de boca. Agradeço, Renato. Ao articular tal trama, agora deves enfrentar o inescapável desfecho de tuas ações. Decretou Almeidinha, o gordo. Renato se preparava para tentar articular algum argumento, quando do lado de fora o som distante de um carro se aproximando interrompeu. Os faróis rasgaram a escuridão, lançando luzes inquietas sobre as paredes manchadas e o rosto pálido de Renato. Seus olhos arregalaram-se de medo. Paulão deu um passo à frente, um sorriso cruel curvando seus lábios enquanto murmurava. Ele tá chegando. Oswaldinho não conteve um risinho sarcástico, balançando a cabeça enquanto exclamava. Agora que quero ver. Almeidinha tinha os olhos brilhando de satisfação. Ah, pobre alma desafortunada, preferia estar nas entranhas do inferno ou ocupar teu lugar agora. O portão do armazém rangeu ao ser aberto. A figura do chefão surgiu na entrada, envolta nas sombras, seu rosto ocultado pela meia-luz. Os 3 capangas, antes tão cheios de si, aquietaram-se instantaneamente, virando-se em sincronia para encará-lo com respeito. A voz do chefão ressoou pelo armazém, fria e carregada de desprezo.
Eis o nosso pequeno traidor. Renato, sentindo o peso da presença imponente, manteve a cabeça baixa. Ele tentou falar, mas as palavras saíram tropeçando, fragmentadas pelo terror que o consumia. Cara, você é doido das ideias. Levanta essa cabeça quando fala comigo. Cortou o chefão. Renato, titubeante, ergueu lentamente o olhar, encontrando os olhos sombrios do chefão. Sua garganta apertada fez um esforço para obedecer. E ele não vai foder só comigo não, tô avisando. Murmurou, tentando argumentar com os 3 capangas. O chefão se aproximou dele. Mas que linguajar! Renato engoliu em seco, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Vocês têm que acreditar em mim. Paulão, por favor. O chefão virou-se ligeiramente, seu olhar agora dirigido a Paulão. Traga o policial. Certo, patrão. Enquanto Paulão se movia em direção à porta, o armazém parecia encolher em torno de Renato. A promessa de algo terrível se concretizava, e cada segundo que passava era uma eternidade de agonia. Oswaldinho e Almeidinha mantinham-se imóveis, suas expressões revelando uma cruel antecipação do que estava por vir. Renato, sentindo o peso da situação, apenas desejava poder despertar desse pesadelo. Paulão retornou, arrastando a figura abatida do policial ferido a tiracolo. O homem estava coberto de sangue e suor, amordaçado, seu uniforme em frangalhos. Paulão, com um movimento brusco, colocou o policial de joelhos no chão sujo do armazém. Renato sentiu o coração saltar à garganta, batendo descontroladamente como um tambor. Ei, olha só o que a gente trouxe no porta-malas. O chefão deu alguns passos à frente. Policial Faga é o seu nome, não é? O policial confirmou com um leve aceno de cabeça. O chefão apontou para Renato, cujo rosto estava suado. Esse homem te passava informações a respeito da minha organização? O policial lançou um olhar desesperado para Renato, cuja expressão era de puro terror. Lentamente, o policial voltou a encarar o chefão e, resignado, balançou a cabeça afirmativamente. Mate, disse calmamente o chefão. Paulão levantou a arma e, sem hesitação, disparou contra a cabeça do policial. O som do tiro atravessou a noite. O corpo do homem caiu pesadamente no chão. Renato, tremendo incontrolavelmente, sentiu o terror correndo em suas veias em vez de sangue. O chefão virou-se lentamente para Renato. Que decepção. Renato, praticamente chorando, deixa escapar entre soluços. O chefão, sem um traço de piedade, inclinou-se lentamente para a frente, preparando-se para sair do local. Como ele é corajoso. E com um estalar de dedos, diz: Deixa o resto com vocês, seus amigos. Certo, patrão. Concorda mais uma vez Paulão. Enquanto o chefão se afastava, os olhos de Renato seguiram a sua silhueta. Cada movimento de Paulão e seus capangas carregando a promessa de um sofrimento inevitável. Paulão olhou para Renato com um brilho sádico nos olhos. Vocês dois tragam uma gasola. Agora mesmo, meu caro, atenderemos vossa ordem com presteza. Almeidinha respondeu. Almeidinha e Oswaldinho desapareceram momentaneamente, voltando logo em seguida com um pesado galão de gasolina. Enquanto Paulão se preparava, os 2 capangas começaram a despejar o líquido inflamável sobre Renato, que começou a se debater freneticamente, o pânico desenhando linhas de pavor em seu rosto. No entanto, a execução do plano não foi tão suave quanto Paulão esperava. Oswaldinho, sempre ansioso para se mostrar eficiente, esbarrou em Almeidinha, que quase deixou cair o galão de gasolina, espalhando parte do líquido no chão e em si mesmo. Tu és um cataclismo em movimento, caro Oswaldinho. Resmungou Almeidinha, tentando recompor. Não sei por que ando com vocês. Deixa que eu resolvo isso. Reclamou Paulão, pegando o galão e jogando o líquido no prisioneiro. Tá pegando fogo. Paulão riu alto, um som que reverberou pelas paredes do armazém, enquanto ele jogava o fósforo em Renato. As chamas ergueram-se rapidamente, engolindo o homem em uma dança macabra de fogo e desespero. Os gritos de Renato se misturaram ao riso sádico de Paulão.
Nas sombras de uma cidade onde ninguém é inocente, o perigo se esconde em cada esquina. Mataram o Renatinho Playboy e o policial Fábio. Carlos Valente, um detetive expulso da polícia, segue suas próprias regras. Quando a violência toma conta das ruas, ele não medirá esforços para fazer justiça. Olha, o Edmundo Fortuna vai servir um jantar beneficente amanhã. É fã desse cara? Ele é um gênio. Revolucionou a indústria espacial com seus foguetes. É como se estivesse construindo o futuro, sabe? Combinando o conhecimento do professor Zovino com as formulações avançadas desenvolvidas por meus próprios cientistas, fui capaz de realizar algo que muitos julgariam impossível. Em meio a conspirações e traições, a busca por respostas coloca Valente cara a cara com os poderosos da cidade e com seu próprio passado. Ele está completamente louco. E você é a única pessoa em que eu posso confiar. Está acontecendo. Vai me levar até meu pai. A noite é cheia de bicos sombrios e criminosos sádicos. Prepare-se para uma jornada caótica submersa. Macaco da Noite. O que é você? Macaco da Noite, de Marcelo Tinoco. Disponível na Amazon. O podcast da CBC, vocês já sabem, está disponível nas principais plataformas, aí, Spotify, YouTube, e no nosso site, culturapoprigo.com.br. Nos despedimos por aqui e até a próxima. Conversa fiada matou carambola. CFMC, um podcast do grupo Cultura Pop Amigo.